Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde cognitiva. Não sei como que tá chegando esse tema por aí para vocês, mas por aqui muita procura. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem falando sobre uma das fórmulas que eu vou apresentar para vocês nessa aula e foi impressionante a quantidade de curtidas, salvamentos e interações com a postagem altíssima. Ou seja, saúde cognitiva é um tema que muitas pessoas estão buscando aprender, falar e organizar, certo? Galera, quem quiser usar o chat, eu vou sempre dando uma olhadinha para saber como que tá para vocês aí. Então, logo de primeira, eu já peço para vocês colocarem aí se o assunto saúde cognitiva está em alta nas consultas e no dia a dia de vocês com os pacientes e com a comunidade para quem atende mais balcão, tá? Olá, a Thaís falando, sim, legal, gente, gosto de saber, porque por aqui eu tenho sentido muita necessidade da gente trabalhar esse tema. E aí, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fran Castro, sou farmacêutica, sou apaixonada pelo mercado magistral, gente. Atuo nesse mercado, há muitos anos já, há mais de 10 anos. Escrevo o canal, Eu Prescrevo Manipulados no Instagram, né? E tenho cursos, comunidades, entre outros, e principalmente essa longa parceria com a Purifarma, aonde a gente faz as aulas do clube. E aqui, gente, a gente troca muito conhecimento. Nessas aulas que são feitas especialmente para prescritores, seja você farma, nutri, médico, qualquer nível de prescrição, são extremamente interessantes porque é uma maneira de você desvendar o mercado magistral, né? Que é um mercado que muitas vezes, se você não está inserido, você fica perdidinho, porque ele é muito complexo, enorme, cheio de possibilidades. O objetivo da nossa aula de hoje, gente, é uma aula para compreender os mecanismos da saúde cognitiva e os principais fatores que impactam na memória, foco e neuroproteção. Explorar os benefícios de produtos como a natoquinase, o GABA, o PQQ, entre outros ativos, tá, gente? E falando sobre eles na função cerebral e bem-estar mental. Alguns deles não são específicos para, mas têm grande destaque em efeitos, no seu efeito e função cerebral. E também oferecer um olhar clínico magistral, capacitando os farmas que estão aqui a utilizarem esses ativos com segurança e eficácia nas suas prescrições. Antes de mais nada, vamos falar o que é a saúde cognitiva, né? Acho que por muito tempo a gente não ouvia os pacientes usarem a palavra cognitiva, mas essa palavra está chegando no vocabulário deles também. E aqui, gente, eu vou trazer algumas imagens para a gente lembrar que quando a gente fala de saúde cognitiva, a gente pode estar falando de uma criança, bebezinha, né? Uma bebezinha, né, gente? Essa aqui não é nem uma criança, uma bebezinha, tem aí, sei lá, menos de 2 aninhos. De uma criança que está em fase de estudo, aprendizado, de uma idosa que está ali percebendo como que está seu grau, seu declínio cognitivo, certo? Então a gente não está falando somente de uma faixa etária, ou até mesmo somente de um perfil de público, porque eu acho que quando a gente começou a falar de cognição em saúde, a gente falava muito do Alzheimer, a gente falava muito dos concurseiros que tomavam produtos, né? Até muitas vezes tomavam, não, continuam tomando produtos clandestinos para melhorar a performance cognitiva, né? Então aqui a gente pode estar falando de vários tipos de pacientes e situações. E aí a gente entender, gente, que essa saúde cognitiva que a gente fala, ela se refere à capacidade funcional do nosso cérebro, processar, armazenar e recuperar informações que já foram armazenadas, não é? Que é a famosa memória. E aí, gente, tudo isso está diretamente relacionado a palavras que o paciente pode trazer, né? Ele pode falar, não estou bem de memória, tenho dificuldade de aprender, eu tô com falta de atenção, falta de foco, meu raciocínio não tá legal, minha tomada de decisão não tá legal. Entendeu como que pode chegar a
comunicação, o paciente pode trazer palavras bem diversificadas, não necessariamente a cognitiva, mas ele também pode trazer palavrinhas aí como atenção e foco, aprendizagem, etc. Certo? Lembrando, né, gente, memória, armazenamento e recuperação de informações, tanto de curto quanto de longo prazo. Quem já viu ou já sentou para se comunicar com um idoso, às vezes a tua vozinha, às vezes seus pais, e percebe o quanto ali naquela função, né, cerebral, existe memória acessível de longo prazo, conta histórias lá de quando era criança, mas tem dificuldade de acessar a memória de curto prazo. Perceberam? A aprendizagem também é isso, né? A aprendizagem, a capacidade de adquirir novos conhecimentos. Aqui a gente está falando também de neuroplasticidade, né? Como que esse cérebro se organiza. Atenção e foco, habilidade de concentração e filtragem. Gente, filtragem. Quando a gente usa essa palavra, a gente está falando do tálamo. O que que é o tálamo, né? É o verdadeiro filtro que a gente tem de o que é ou não é importante para me interromper a ponto de eu parar o que eu estou fazendo e ir dar atenção. E hoje em dia a gente sabe que o nosso tálamo, o nosso filtro, está bem desajustado com os estímulos que a gente tem de notificação de celular. Se você está quase dormindo e faz um barulhinho de notificação de celular, o teu corpo desperta daquele pré-sono, pega o celular. Ou você está estudando e o celular vibra. Ou eu estou aqui dando uma aula e aparece uma notificação. Então é muito importante que a gente reduza esse tipo de estímulo para que a gente consiga entrar num momento aonde o nosso tálamo volte a filtrar, que ele volte a estar ativamente recuperado e descansado, porque hoje ele está hiperestimulado na grande maioria do nosso dia. Então, pessoal, lembrar que é óbvio que a gente vai falar de suplementação aqui hoje, mas quando eu estou falando de saúde cognitiva, assim como quando eu estou falando de qualquer outra questão, a gente também está falando de hábitos, tá? E aqui no raciocínio e tomada de decisão, a gente tem o uso da lógica, que pode ser treinado, planejamento, resolução de problemas, até jogos podem ajudar nessa parte não farmacológica, né, que seriam aí o que eu gosto de chamar de suplementos gratuitos do universo, para que estimule esse raciocínio. Por exemplo, jogar xadrez, sudoku, entre outros jogos que são extremamente legais para esse tipo de estímulo, certo? Agora, falando a ponto de fisiologia da saúde cognitiva, né? A função cognitiva ela é influenciada por fatores bioquímicos. E aí, quando a gente fala em bioquímico, a gente precisa lembrar, sim, da nossa alimentação e da nossa suplementação, que hoje em dia caminham extremamente juntos. Uma pessoa que não suplementa nada, né, chega a ser assim, algo quase que um estado de sobrevivência, talvez uma revolta ali. Não, eu não vou suplementar nada, né, gente? Como assim nada? Nenhum magnésio, nenhuma creatina, sabe? Então, tem muita gente que entra nesse lugar, às vezes por achar que tá tudo certo assim mesmo, que eu não preciso, outras vezes até mesmo por uma birra, né? Ir contra o que está acontecendo, achar que tudo é comércio e etc. Mas a gente está vivendo um mundo onde a gente tem muito estímulo, onde a gente tem alimentos muito processados, o próprio alimento, a própria alimentação natural, muitas vezes a gente não sabe exatamente a procedência dela, né? Como estava o estado de solo, como que está chegando os nutrientes para a gente. Então, os fatores bioquímicos, eles importam muito, cada vez mais a gente em ambiente fechado, com luz artificial, como que tá a D3 do teu paciente, como tá o ferro do teu paciente, como que tá tudo, tá, gente? Então, o fator bioquímico aqui é base. Porque, assim, quando a gente pensa em bioquímica, não sei vocês, mas eu, como farmacêutica, eu penso assim: o que é uma doença? O que é uma síndrome? O que é um sintoma? Para mim, tudo isso tem base
de desbalanços bioquímicos. Então, o ajuste bioquímico, ele se faz obrigatório e necessário. Aí a gente pode falar de neurotransmissores, né, gente? Neurotransmissores, talvez a gente não use exatamente essa palavra com o nosso paciente, depende do estilo de paciente que a gente conversa, mas olha aqui, GABA, glutamato, dopamina, serotonina, acetilcolina, tantos outros, né? Os neurotransmissores, muitas vezes, estão intimamente ligados com as nossas emoções, circulação cerebral e oxigenação, tanto por conta da poluição, quanto por conta do nosso estilo de respiração, quanto por conta da qualidade de momento que a gente tem respiratório, né? Hábito respiratório, plasticidade sináptica, né? Falei minimamente ali dela quando eu falei de aprendizagem. Então, a capacidade dos neurônios de se adaptar. Função mitocondrial, essa aqui, gente, por anos ignorada. E produção de ATP, né? Porque se a gente está falando de mitocôndria, a mitocôndria é a usina do ATP, o ATP é a nossa energia. E é a mesma energia que vai ser utilizada no cérebro, certo, gente? E neuroinflamação. Neuroinflamação, a gente pode falar desde microplásticos aqui, a poluentes, a muita coisa, tá, gente? Então vamos se aprofundando nessa linha de raciocínio que a gente está formando aqui para falar sobre saúde cognitiva. E só dando mais uma pincelada ali na situação da função mitocondrial, né, gente? Muitas vezes o paciente vai acabar entrando por ali numa disfunção mitocondrial, numa insuficiência mitocondrial, que precisaria ser dar mais atenção, e isso vai reduzindo a energia desse paciente como um todo, não só física, né? Aquela energia corporal, aquela mais fácil de perceber, poxa, acordei sem energia, mas principalmente a energia de lóbulo frontal desse paciente. E o lóbulo frontal demanda uma quantidade energética muito maior do que o restante do nosso cérebro. E por que eu estou falando isso? Porque é o lugar onde a gente tem as tomadas de decisão. Perceberam que corpo e mente indivisível? Perceberam o quanto é importante a gente trazer esse discurso dentro da nossa prática clínica? Porque, olha só, se o meu lóbulo frontal demanda mais energia, vamos supor que eu não estou dormindo bem, vamos supor que eu não estou me recuperando, que eu estou com uma função mitocondrial capenga, tá? O que vai acontecer? Minha tomada de decisão fica prejudicada. Como fica a alimentação de um paciente que está se sentindo com pouca energia e com tomada de decisão prejudicada? O que ele come, pessoal? Vocês entenderam aonde está a bola de neve? Vai comer o primeiro hambúrguer que ele vê na frente dele. E aí vem toda uma outra questão bioquímica aqui, glicêmica, insulinêmica, sabe? Então, vocês entendem o nível que a gente está de detalhe na nossa, nos nossos estudos em saúde, do resgate desse corpo e mente indivisível? A saúde passou por uma série de quebras, né? Aonde basicamente cada um era especialista em uma coisa. A medicina fez isso por diversos motivos, e hoje a gente colhe toda essa questão. Então, adianta eu olhar só para uma coisa e não olhar para outra, tá? Adianta eu só colocar um medicamento para essa pessoa dormir bem? É disso que eu estou falando, certo? E aí, gente, a manutenção da saúde cognitiva é essencial para a prevenção de doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, além de impactar diretamente no desempenho mental e na qualidade de vida momentânea daquela pessoa. Olha a palavra que eu usei: manutenção da saúde cognitiva. Manutenção a gente faz com quantos anos, pessoal? Que horas eu devo começar essa manutenção? Isso está fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim no chat, galera, se vocês percebem a necessidade dessa manutenção.
e que entendem que isso não é assim a partir dos 50, 60 anos. Porque quando chega lá, é muito mais difícil da gente fazer isso através de hábitos e suplementação. Então, a gente precisa, em todas as fases da vida, cuidar da saúde cognitiva. Para vocês que fazem atendimentos integrativos, mesmo que o paciente não se queixe literalmente da saúde cognitiva, vocês perceberam como tem outros sinais que vão impactar? Por exemplo, a deficiência do sono, a carência de sono, a privação de sono. Isso vai impactar no humor, vai impactar na tomada de decisão, no raciocínio lógico, na memória, em tantas coisas. Então, cabe a nós, como profissionais da saúde, que prestamos consulta, né? Consulta, alguém vai nos consultar e perguntar o que que eu devo fazer. Cabe a nós, no nosso plano anamnético, levantar essas questões e também no nosso na nossa prescrição, adicionar ativos que auxiliem nessa manutenção, que trabalhem essa manutenção. Por mais que às vezes a gente coloque em pequenas doses, porque ainda não está expressivo, mas manutenção é isso, é de pouquinho. Mas se eu não fizer manutenção nunca, um belo dia o preço vem. Então vamos falar dos principais fatores que impactam a cognição. Aqui eu vou dividir em dois slides. Os negativos, que a gente vai falar assim para o paciente, mas aqui entre nós a gente sabe que são os neurodegenerativos, certo? Estresse oxidativo. E galera, para quem gosta de postar no Instagram uma coisinha ou outra, o que que o paciente entende com a palavra, com o termo estresse oxidativo? Radicais livres. Nada, tá? Então, a palavra que vocês usam com o paciente de vocês ou para atrair o paciente de vocês também é muito importante. Pensem nisso, nessa acessibilidade da comunicação, certo? Quer falar de estresse oxidativo? A gente vai falar então de neurônios danificados, neurônios cansados, entende? Então, esse detalhe na comunicação eu preciso que vocês refinem, porque senão a gente estuda, estuda, estuda e fica inacessível para o paciente. Ou faz um post achando que tá lá, vai atrair pessoas, vai fazer o bem, né? Tem meu lema, fazer o bem ganhando bem. Vai atrair pessoas para fazer o bem para elas, mas isso não chega lá, tá bom? Obrigada, meninas, pelo carinho ali nos comentários. Então, o estresse oxidativo, a gente precisa lembrar disso, porque vai ter excesso de radicais livres, vai danificar neurônios, vai reduzir a eficiência sináptica, o tempo, a velocidade, a eficiência. A neuroinflamação crônica, disfunção da sinalização neuronal, aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Aqui, gente, na neuroinflamação, lembra que eu trouxe até mesmo elementos mais ocultos ou pouco discutidos, como o microplástico. Tem também o alumínio, aquela panela velha, né? Tem a música lá da panela velha que faz comida boa, mas a panela velha a gente precisa substituir, né, gente? Ela é perigosa. Por mais que sejam pequenas doses e que a indústria cisme que isso não tem evidência científica, poxa, gente, a gente está cansado de ter evidência clínica. Talvez científica a indústria consiga abafar. Você acha, gente, que eu tô ficando doida ou que eu posso ter razão? Inclusive, tem filmes no Netflix, eu não vou lembrar agora o nome do filme que mais me impactou sobre o Teflon. Se alguém lembrar ou procurar, depois conta aqui nos comentários. Mas eu não vou é, resgatar porque faz muito tempo que eu assisti. E isso é normal, até aproveitando aqui, tá, gente? Não é porque você não lembra de uma coisa que você tá com algum problema neurodegenerativo severo. Não, às vezes é normal, às vezes é falta de atenção. Eu, por exemplo, tenho um histórico de falta de atenção, de dar atenção para o nome dos filmes que eu assisto. Então não é que eu tô com um problema que eu não lembro, entendeu? A gente também tem que cuidar dessa questão da atenção, porque às vezes o paciente vem, nossa, não lembro de nada, mas tá o dia inteiro com o celular na cara, não tá prestando atenção, a pessoa me falou o nome, eu não lembro, aconteceu tal coisa, eu não lembro. Mas a gente tem que ver também e medir o timing
que a pessoa tem de presença. E muitas vezes isso é mais simples do que questão neurodegenerativa. Olha lá que legal. O nome do filme, gente, O Preço da Verdade. Obrigada, é esse mesmo. Perfeito. Entenderam sobre essa questão? Não lembrar de algo não significa também que é um problema neurodegenerativo ou um desbalanço cognitivo. Porque, gente, a gente também tem que perceber qual é o nível de atenção que a gente pôs naquilo, tá? Agora, o terceiro item aqui, eu acho de extrema importância, porque esse não tem hábito que resolva. Déficit de nutrientes essenciais. Por exemplo, uma vitamina do complexo B, um magnésio, ácidos graxos essenciais, como por exemplo o ômega 3, tá? Antioxidantes no geral, são fundamentais para a cognição. E esses aqui, gente, é muito importante a gente perceber que se a gente não explica para o paciente, é muito demorado dele entender essa necessidade. Por isso que a gente introduz na dinâmica ali de prescrição alguns ativos que vão cuidar da saúde cognitiva, né? Pensando ali nas vitaminas do complexo B, uma que a gente faz um doseamento legal é a B12, né? Tanto por sangue quanto por urina. Inclusive, a urina é o melhor lugar para se dosear a B12, tá, gente? No sangue é menos específico. Mas a gente percebe que quando a gente faz a suplementação da B12, a suplementação da D3, a suplementação do magnésio, o quanto o paciente começa a melhorar. E aí, como eu trouxe ali os ácidos graxos essenciais e falei do ômega 3, a gente pode também pontuar aqui rapidamente que a gente tem duas parcelas no ômega 3, o EPA e o DHA, sendo que em questões cognitivas, o meu ponto de interesse é a parcela DHA. E hoje em dia, no mercado geral, eles vêm, né, com o doseamento escrito ali nas embalagens, nas especificações, etc. Então, se eu estou trabalhando cognição, eu dou preferência a um ômega mais rico em DHA do que EPA, tá? Não que o EPA seja ruim, maravilhoso para a saúde cardiovascular, né? Maravilhoso para inflamações, inclusive de pele. Gente, o ômega 3, no geral, muito bacana, mas é só uma informação. O DHA é a parcela mais relacionada nos estudos cognitivos. Privação de sono. Essa aqui reduz o nosso poder de neuroplasticidade, vai prejudicar a memória, vai aumentar significativamente, né, o sistema nervoso central vai se incomodar com esse hábito, talvez, de privação de sono. E esse hábito ele pode vir tanto de um trabalho, né? Conheci, inclusive, uma farmacêutica que estava trabalhando no período noturno, me contou como foi essa experiência, que foi horrível para o corpo dela, que ela engordou, entrou em depressão, tantas coisas aconteceram e agora ela acabou pedindo a conta e foi trabalhar de novo no horário tradicional comercial. Então era uma privação de sono ocupacional. Tem muitas pessoas que vivem essa realidade. Outras pessoas fazem privação de sono romantizada. O que é essa? É o Netflix, só mais um episódio, aí dura mais 2 horas, 1 hora. É a privação de sono porque estava rolando na tela do celular, é a privação de sono porque acha legal ter uma vida boêmia. Então, gente, até essa história do achar legal ter uma vida boêmia, quero trazer uma questão aqui para vocês. Millennials, né? A galera aí que já tá com 30 a mais, nós considerados os millennials, é, romantizamos muito a vida boêmia por muito tempo, e os nossos pais também. E a geração Z, que é aí a geração que está nesse momento adolescente, eles estão num outro tipo, vamos dizer assim, de rebeldia. A rebeldia deles é voltar para as bases mais tradicionais, né? Parece que a gente foi lá e queimou o manual de como era para ser feito e eles estão comprando as edições dos nossos avós. Eles estão comprando as edições limitadas
da senhorinha que dorme cedo, tá? Que gosta do exercício físico. Que bom, né, gente? Que ótimo o movimento que está acontecendo aí nos jovens. Não todos, né? A gente também sabe das problematizações, dos vapes e de outras questões, mas existe um grande movimento da geração Z em saúde, sim. Certo? Ó, a Thaís falou que já passou por isso, trabalhar à noite, ficar sem disposição nenhuma. Com um bom sono, a pessoa é muito mais produtiva, sem dúvida. E tem gente que nem reconhece que está tendo um sono problemático. Por isso que a gente precisa trazer esse aspecto dentro da nossa anamnese. Glicação e resistência insulínica, gente, hiperglicemia crônica relacionada às sinapses, favorecendo o acúmulo de beta-amiloide. O que que é beta-amiloide? Alguém lembra? Alguém sabe? É um tipo de célula que está presente em grande quantidade no Alzheimer. Geralmente, ela também está presente em pessoas que estão com é, resistência insulínica ou diabetes tipo 2, aquela diabetes adquirida ali do estilo de vida. E também podem estar presentes em pessoas com privação de sono. Então, é um tipo de célula, é um acúmulo de célula, né, células beta-amiloides, que de fato chama extremamente atenção, porque ela é relacionadíssima ao aumento de chance da pessoa desenvolver Alzheimer. Entenderam como que os nossos hábitos podem construir epigeneticamente a ligação de um gene que a gente tinha? Então, vamos supor que na tua família existe lá o gene do Alzheimer, né? Você tem uma tendência. Mas se você tiver bons hábitos, raramente isso vai vir a acontecer com você. Porque epigeneticamente você se afastou daquela doença que geneticamente você tem à disposição. Agora, com privação de sono, com alimentação desregrada, sem exercício físico, é como você fazer uma ação de ligar o interruptor e acender essa lâmpada. Que lâmpada é essa? A lâmpadazinha de uma doença chamada Alzheimer, tá, gente? Ou até mesmo de um declínio cognitivo de lóbulo frontal, que pode não ser tão específico quanto Alzheimer, mas ser tão triste na realidade social quanto o Alzheimer, né? Eu tive um momento onde eu convivi com a minha madrinha, já é falecida, ela nunca teve o diagnóstico de Alzheimer fechado, mas ela teve uma degeneração de lóbulo frontal muito severa. Então, os primeiros sintomas, lóbulo frontal, ele é o tomador de decisões, ele é o filtro também de como a gente, o que que a gente pensa e fala, o que que a gente só pensa e guarda pra gente. E o primeiro sintoma que a gente observou na minha madrinha foi a perda desse filtro, né, do que eu penso e falo. Então, ela podia estar em algum lugar e ver uma pessoa que ela, por algum acaso, achou que não era bonita e chegar para a pessoa e falar: Nossa, você é feia. Entendeu? Ela foi perdendo o social, entre outras questões, né? Imagina se você falasse tudo que você pensa, gente, num dia. Ia ser caótico? Ia ser caótico. Primeiro, porque a gente, em milésimos de segundo, muitas vezes julga, e outras vezes esse nosso julgamento está poluído, tá pesado. Que bom que a gente tem, né, o nosso filtro aí para a gente não sair falando e atravessando as pessoas sem motivo nenhum, né? Emitir, por exemplo, opinião sobre o corpo das pessoas, sobre qualquer situação que seja que a gente não foi convidado a opinar. Então, isso tem muito a ver com o lóbulo frontal, foram os primeiros sintomas que a gente observou nela. Certo, gente? Era uma pessoa que a vida inteira, né, falando aqui de hábitos, a vida toda fumou num nível estratosférico, assim, sei lá, um maço e meio de cigarro por dia, desde que eu era um bebê. Minha madrinha fumava esse tanto. Então, talvez tenha impactado. Olha, gente, não consigo dizer que não, certo? Então, essa exposição a substâncias tóxicas, inflamatórias, a gente precisa cuidar muito do nosso cérebro nisso, né? Exposição crônica ao estresse também, né? Aí a gente vê pessoas que se cuidam muito, assim, porém não conseguem modular o seu cortisol,
a sua qualidade de relação com os outros, está sempre extremamente estressado, tá? Sedentarismo e falta de estímulo cognitivo também. O sedentarismo, né, físico ali mesmo, a questão mais de exercício físico, que vai ajudar, sim, na cognição, e o falta de estímulo cognitivo é não estudar mais nada, não aprender uma língua nova, não fazer um, um curso que seja de qualquer, absolutamente, mas qualquer coisa, certo? Então, ou um jogo, né, que a gente estava falando, jogar um xadrez, etc. Tudo isso super importante. Vamos para os fatores positivos, os neuroprotetores? Então, tá, olhe lá. Alimentação equilibrada e suplementação estratégica, então, para repor nutrientes essenciais, né? E lembrando, a palavra essencial em saúde, ela é muito interessante. Nutriente essencial é o nutriente que eu não fabrico dentro do meu corpo, tá? Então, realmente, eu preciso adquirir da alimentação. Se a minha alimentação é monótona e insuficiente, ou como a mesma coisa sempre, eu não tenho diversidade alimentar, eu com certeza vou ter baixa desses nutrientes essenciais, certo? Por isso, é tão importante suplementar. Sono reparador, já falei um pouco do sono aqui, né? Mas é durante o sono que a gente consegue, inclusive, fazer eliminação de metabólitos tóxicos, certo, gente? Isso é muito importante de perceber, tá? Exercício físico regular, né? Isso vai estimular a neurogênese, a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro. Treinamento cognitivo, uma breve leitura de 10 minutos por dia, aprender uma língua nova, desafios mentais mesmo. Tem gente que gosta, né? Idosos que gostam de palavra cruzada, a gente compra esses livrinhos para o idoso. Tem gente que prefere um joguinho de celular, mas mesmo sendo de celular, muito melhor do que só rolar a tela do Instagram, que você não precisa pensar para aquilo e vem uma informação, rola de novo, vem outra informação, rola de novo. E é sempre informação que muitas vezes você nem está interessado, né? Porque esse do rolar ali, os Reels, vem muita coisa que a gente não segue. Então, é conteúdos muito aleatórios. Então, um joguinho de celular ali que estimule o raciocínio é já muito mais interessante. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro Tetris, tá? Eu acho um joguinho sensacional. Antigo, né? Mas incrível aquele jogo. Ele é muito gostosinho. Gestão do estresse, né? Aqui a gente pode trabalhar a questão da meditação como suplementos gratuitos do universo, né? A prescrição desse momento meditativo, técnicas de respiração. Eu gosto muito de uma técnica chamada 4-7-8. Inspira em 4, retém por 7 e exala em 8. Fazer isso pelo menos 4 ciclos, né? Para ajudar aí a redução da ansiedade. Certo, gente? E o eixo HPA, que a gente também precisa cuidar, que é essa questão da adrenal, né? Desse estresse, dessas mitocôndrias, tudo que a gente já falou um pouquinho. Saúde intestinal e microbiota equilibrada pode ser um fator positivo, um fator de neuroproteção, sem dúvida, tá, gente? Cuidar do nosso intestino vai ajudar aí na neurotransmissão e na resposta inflamatória, principalmente. Beleza, gente? Necessidade de suplementação na saúde cognitiva e principais ativos para modulação cognitiva. Aqui eu quero lembrar, gente, que a função cerebral ela depende de um equilíbrio bioquímico que a gente estava falando. E esse equilíbrio ele é complexo. Então pode ser comprometido por diversos fatores ambientais e fisiológicos. O cérebro representa apenas 2% do peso corporal total, o cérebro em si, mas consome cerca de 20% da energia total do corpo, tornando altamente dependente de nutrientes essenciais. Sabe o que eu gosto de pensar? Não tem aquele aplicativo no celular que, se a gente usa muito, ele come a bateria do celular? O cérebro é esse aplicativo, tá? É um aplicativo pequenininho lá, né? Não tão pequeno, mas relativamente não é o maior deles, mas que está consumindo muita energia. Beleza, gente? Então a gente precisa cuidar
desse cérebro. E aí tem muitas coisas que impactam, né? A gente falou aqui do equilíbrio bioquímico complexo, da alimentação. Muitas vezes a pessoa faz umas dietas muito doidas que vai também impactar nessa energia. Tanto dieta com baixíssima quantidade de carboidrato ou uma dieta sem nenhuma gordura, o cérebro precisa das gorduras boas para funcionar bem, certo? E aqui, gente, 5 pontos para vocês explicarem aí, pode virar post isso aqui, pode virar argumento em consulta, explicarem por que a suplementação se torna necessária sim, e não só os bons hábitos, a boa alimentação, certo, gente? Olha lá, exaustão de nutrientes essenciais, que é aquele que a gente precisa adquirir. Gente, as dietas modernas estão frequentemente pobres em vitaminas do complexo B, magnésio, antioxidantes, tá? Deficiência de fosfatidilcerina, colina, ácidos graxos impacta na neuroplasticidade. Alto estresse oxidativo no cérebro. Pessoal, o metabolismo gera uma grande quantidade de radicais livres. Só o fato da gente respirar, a gente está oxidando. Aumenta o risco de neurodegeneração. Então, ativos antioxidantes, a coenzima Q10, o resveratrol, o PQQ, isso é de fato muito importante para neutralizar esse dano. Imagina só, gente, muitas pessoas nunca fizeram uma suplementação de resveratrol, de coenzima. Coenzima hoje em dia está ganhando muito destaque, mas muitas pessoas, não, isso aí não é para mim, certo? E principalmente pessoas que, além de tudo, estão se cuidando, fazendo muito exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, por mais que pareça uma loucura quase que incoerente, mas mais você também vai ter esses radicais livres, né? Declínio na produção de neurotransmissores com o envelhecimento. Então, redução dos níveis de dopamina, de GABA, de serotonina, de acetilcolina, afetando memória e foco. Suplementos, gente, como GABA, como a L-tirosina, a L-teanina, vão ajudar a equilibrar a neurotransmissão. Aqui, gente, um destaque para a L-teanina, em especial, é uma das minhas queridíssimas. Para qualquer paciente que traz uma ansiedade que não pode ser trabalhada com um ansiolítico que dê sono, a L-teanina é chave do tratamento. Ela pode ser tomada de dia, ela não é sedativa, entendeu? Número 4, comprometimento da circulação cerebral e metabolismo energético. Galera, eu tô falando do fluxo sanguíneo reduzido. Isso pode impactar a oferta de oxigênio, de glicose para neurônios. Aqui tem um produto que é muito esquecido por nós e hoje eu vou dar destaque para ele na suplementação, que é a natoquinase. O magnésio tanto bisglicinato quanto trionato, não importa, tá, gente? O magnésio em si é magnésio. Claro que depois de uma saturação, qualquer magnésio vai acabar atravessando a barreira hematocefálica, porque o nosso corpo é inteligente. Percebam isso, tá? O trionato ele só atravessa mais rápido. Esse tipo de produto, né, a natoquinase principalmente, é um produto para circulação cognitiva, para circulação cerebral. Então, ele vai ajudar muito nas sinapses. Fatores externos que aceleram o declínio cognitivo, como a privação de sono, estresse crônico, sedentarismo, umidade atmosférica para neuroinflamação, moduladores que vão ajudar nisso, o GABA, o PQQ, que vão atenuar um pouco desse efeito, o GABA principalmente com relação ao sono. Gente, se você for fazer um print dessa aula para pôr nas suas redes sociais, esse é o momento. E eu peço muito que vocês marquem o @eu prescrevo manipulados e o grupo Purifarma, tá? Ó, a suplementação inteligente não substitui um estilo de vida saudável, mas preenche lacunas metabólicas, previne declínio cognitivo e otimiza a performance cerebral. Certo, gente? Não é só tomar uma cápsula e sair por aí fazendo tudo que já fazia, tudo errado, não corrigindo o hábito. Porque uma coisa não substitui a outra. Uma suplementação nunca vai ser substituto de um estilo de vida saudável. Mas muitas vezes se torna necessária e essencial para preencher as lacunas metabólicas da nossa alimentação, do como está o mundo, entendeu? Então, aqui eu acredito que essa frase ela seja muito potente para a gente se posicionar, porque muitas vezes a pessoa, não, suplemento, isso aí não faz nada. Não, isso é corrigir no detalhe metabólico o que você precisa de nutrientes essenciais.
para o seu corpo performar bem. O nosso corpo, a gente precisa perceber ele quase que como uma máquina, né? Se eu uso a melhor gasolina no meu carro zero porque eu não quero que ele sofra, se eu troco o óleo porque eu não quero que o motor funda, por que que eu não faço isso em mim? Por que que eu não ponho a gasolina aditivada em mim, né? A alimentação é a gasolina, o aditivo, o aditivada é a suplementação, tá, gente? Então, essa é a questão. Aqui eu quero trazer um pouquinho de atenção para a natoquinase, porque eu não sei quem aí conhece, tá, gente? É uma fibra enzimática, né? Uma enzima fibrinolítica extraída do natô, um alimento que é um fermentado e muito comum lá da cultura japonesa. Certo, gente? Ele faz uma melhora na circulação sanguínea e reduz o risco de trombose. Olha só, do mecanismo de ação dele em saúde cognitiva, a gente tem aumento da perfusão cerebral, ou seja, mais nutrientes indo para os neurônios, mais oxigênio, redução da formação de trombos, né? Menor risco de eventos isquêmicos, de AVC. Então, é como se ele fosse um preventivo para AVC. Efeito anti-inflamatório e antioxidante, melhora na função endotelial, tá? E aí, quanto a doses, a gente pode trabalhar em dose de 100, 200 miligramas ao dia. Precauções que a gente precisa tomar ao prescrever a natoquinase. É contraindicado em paciente que faz uso de anticoagulante, certo? Perfeito, gente? Isso é bem importante. Monitoramento necessário para indivíduos com histórico de sangramento, pela essa questão, né, dela melhorar a circulação sanguínea. Quero também trazer o GABA, porque nós farmacêuticos, por muito tempo, tivemos medo de prescrever GABA, mas GABA pode prescrever? Será que pode? Será que não pode? Eu já recebi muito essa pergunta, tá, gente? O GABA é considerado um suplemento, sim. O principal neurotransmissor inibidor aí do sistema nervoso central é ele. Ele vai reduzir a estabilidade neuronal, promove equilíbrio entre estimulação e inibição, tá? É um modulador mesmo. Redução de estresse e ansiedade, melhora da qualidade de sono, indução, né, do estado de relaxamento profundo. Então, se a pessoa usa aqueles equipamentos de traqueamento de sono, celular, relógio, etc., anel, né, o anel lá da Samsung, ela tem lá o tempo de sono profundo. Se o tempo de sono profundo não tá bom, uma das suplementações que a gente pode introduzir é o GABA. Apoio ao equilíbrio excitatório e inibitório, então essa modulação do glutamato. E o impacto positivo da memória e aprendizado, tá? Proteção contra a neurotoxicidade. Gente, tem uma questão aqui no GABA. É, tem 500 miligramas ao dia, diz alguns estudos. Eu, na minha prática clínica, prescrevo até 1,5 grama, dependendo do paciente, tá? Então, gosto de prescrever sempre à noite. Pode causar sonolência em doses mais altas, tá? Se você for prescrever em dose baixa, ok, talvez fazer uma prescrição aí num horário não tão tarde. Evitar a combinação com outros sedativos sem supervisão clínica, tem que saber se o paciente usa outros sedativos. E o PQQ, não sei se vocês já prescrevem, amo o PQQ, é um cofator essencial para a função mitocondrial. A gente fala tanto de coenzima Q10, e talvez o PQQ muitas vezes fique escondidinho aí, tá? Ele também faz estímulo da biogênese mitocondrial e da plasticidade sináptica. Então, tudo que dá apoio à função mitocondrial vai ajudar a gente a ter mais ATP disponível. E ATP disponível, o corpo é inteligente, ele vai usar onde ele precisa. Muitas vezes a gente vai precisar ter uma grande demanda de ATP para que a gente tenha, né, maior atividade neuronal. Redução de estresse oxidativo, aumento de produção de fatores neurotróficos, tá? É essencial para regeneração cerebral, neuronal. Gente, para quem estuda, concurseiros, para muitos idosos também. PQQ é excelente. Olha a dose, aqui sim, de 5 a 20. Eu, particularmente, na minha prática clínica, mantenho em 10. Por quê, Fran? Porque ele pode gerar um pouquinho de dor de cabeça, tá? Alguns pacientes relatam, fazem esse reporte.
Inclusive, eu percebo que associado à colina, reduz essa dor de cabeça. Isso é uma percepção minha, dos meus pacientes e da minha prática clínica. Legal a gente falar que ele tem sinergia com a coenzima Q10 e com o resveratrol, né? Que foi o que a gente já estava ali trabalhando nessa questão de biogênese mitocondrial. Biogênese mesmo, tá, gente? Fazer mais mitocôndrias. Lembrando que a coenzima, que o PQQ, o resveratrol, nesse potencial de biogênese mitocondrial, ele não é específico só para o cérebro. Vai ter benefício sistêmico geral, até mesmo no processo de emagrecimento onde o adipócito está muito desconectado, não tem nada de mitocôndria ali, né? Tá naquela fase de gordura branca, fazendo com que esse corpo e esse adipócito ganhe mais ATP, a gente também consegue queimar mais eles. Faz sentido, gente, que a gente pense na bioquímica como um todo? Não é assim porque eu tô tomando uma suplementação que é boa para o meu cérebro que ela vai agir direto no meu cérebro. Não, tá? E aí eu quero trazer alguns ativos complementares que eu acho interessante, o ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante, regeneração, também vai trabalhar, a fosfatidilcerina, é, ali tem as doses embaixo, tá, gente? Se vocês quiserem printar esse, esse slide. A L-tirosina, precursora de dopamina e noradrenalina, a coenzima Q10, né, que eu já trouxe ali a questão da sinergia, magnésios, tanto bisglicinato quanto treonato, né, gente? Super importante para cognição e também ele tem função miorrelaxante. Por isso eu prefiro colocar à noite. E quanto mais biodisponível esse magnésio, por isso que eu gosto tanto do bisglicinato, menos ele pode fazer a diarreia osmótica. Lembrar que ele é um laxativo osmótico natural. Se a gente trabalhar em magnésios pouco biodisponíveis, esses magnésios PA, né, que vendem aí em muitas farmácias comerciais, aí farmácia de dispensação, a gente pode fazer o paciente ter um episódio sério aí de diarreia osmótica. Vitamina B1, B6, B12 são cofatores essenciais para neurotransmissão, tá, gente? E, mas a pessoa come carne, para que que eu vou prescrever B12? Gente, nem todo mundo que come carne consegue absorver a B12. Existem, inclusive, estudos bem interessantes mostrando os formatos de B12 que são melhor absorvidos, tá? Então, metilcobalamina, hidroxicobalamina, prestar atenção nisso, não é só porque a pessoa come carne que você não vai prescrever. E aí, como prescrever de forma estratégica? Você sempre vai me ver falando de N igual a 1, que é a individualização, né? Cada pessoa é única. Então, não adianta você só pegar e replicar uma fórmula aqui. A gente precisa fazer combinações inteligentes dos ativos, pensando no que o paciente nos reportou. E protocolos práticos para memória, ansiedade, foco e neuroproteção devem ser montados individualmente, mas com mais frequência. Eu vejo muitas vezes o paciente chegar a ponto de precisar de, eu preciso ir no psiquiatra, eu vou ter que tomar um produto controlado para ansiedade, mas ainda nem corrigiu tudo que dava para corrigir e acolheu tudo que dava para acolher, ou melhorou a qualidade de sono e etc. Vamos fazer aqui um bate-bola nos nossos sugestões de fórmula? Aqui eu trouxe uma sugestão número 1, pensando em proteção neurovascular, ou seja, otimizar a circulação, tá? Reduzir risco de trombose, oxigenação, ó a nattokinase aqui. O PQQ de 10, a coenzima Q10 de 100, Fran, quero subir para 200. Fica à vontade, perfeito, sem problema. Ácido alfa-lipoico 300 e um magnésio de 200, certo, gente? Tomar uma dose 2 vezes ao dia, longe das refeições, para melhor absorção. Fórmula 2, foco e performance, para quem quer mais trabalho cognitivo. Pus o PQQ com a L-tirosina, com a fosfatidilcerina, o magnésio bisglicinato, a B6, a B12 e vai tomar uma dose 2 vezes ao dia, tá? Ou de manhã ou antes de atividades cognitivas mais intensas. Para o sono e o estresse, vamos falar de modulação de sono. A gente tem aqui GABA 300. Ai, Fran, mas eu quero prescrever a 500. Perfeito. Fran, o paciente disse que a 500 não teve melhora significativa.
sobe. E aí, gente, quero te dar uma ideia. Muitas vezes eu prescrevo o GABA numa fórmula de 500 miligramas isolada de todas as outras fórmulas, para a gente falar com o paciente, ó, tá muito cansado hoje, tá numa semana muito estressante, toma dois, toma três doses. Entendeu? Aí, se ele tomar três doses, ele tomou 1.500. Perfeito? Faz sentido para vocês? A L-teanina, que eu amo, apesar dela não dar sono exatamente, né? Ela ajuda na modulação aí de ansiedade e estresse. E o magnésio necessário, tá, gente? A gente precisa lembrar de uma coisa básica, básica. O solo brasileiro não tem boa disponibilidade de magnésio. Se a pessoa não suplementa, ela não tira isso da alimentação. É muito importante a gente fazer essa suplementação, tá? Inclusive, o magnésio vai melhorar o intestino, né, gente? Sem aquela questão da diarreia, mas vai trazer uma melhora. Cuidando da biodisponibilidade, vai trazer sim essa melhora também. Cognição e longevidade. Pensando em neuroproteção de longo prazo. Essa que foi a formulazinha que eu postei ontem, que todo mundo ficou doido. Acho que foi essa. Não lembro, mas acho que foi. PQQ, coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico, fosfatidilcerina, B1, B6 e B12, tá? Dose, gente, como eu expliquei para vocês, N igual a 1. Quer modificar? Modifica. Galera, muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. Gosto muito de terminar a aula falando: o futuro é integrativo. A gente não está aqui separando a farmácia clínica da medicina ou separando o medicamento, do suplemento, não, a gente está mostrando as importâncias, tá? A gente está trazendo tudo para a mesa, porque tudo é recurso para a qualidade de vida e a gente precisa, a gente está carente de qualidade de vida e muito cercado de distrações, né? Lembra lá do tálamo, do filtro, a gente precisa ajustar os nossos filtros. Era isso que a gente tinha para hoje. Fico aqui aberta a perguntas. Beijos magistrais. Perfeito. Obrigada, Fran, pela aula. Gostei bastante. Não tem como não Que gostar. bom. Eu vou interromper aqui a gravação para o pessoal também fazer suas perguntas, quem tiver, tá bom? Perfeito.